Que o Senhor Deus te ajude a viver mais próximo dele, em santidade, em amor para com Deus, buscando cumprir a sua palavra, buscando honrar o que Deus quer que nós honremos, que é a Ele mesmo, que é ouvir a voz dele, falar com ele, servir a ele, ir à igreja, congregar, estar em comunhão uns com os outros. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João capítulo 5, versículo 19. O texto nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui nesse texto, muito simples, muito claro e direto, nós percebemos que só existem dois caminhos. Só existem duas naturezas, só existem dois lados. O lado de Deus e o lado do maligno. Ou nós estamos satisfazendo a Deus, ou estamos satisfazendo a Satanás e aos nossos próprios desejos. Nessa reflexão de hoje, nós vamos pensar sobre isso. Em um mundo que está cada vez mais próximo das pessoas que se dizem crentes, cada vez mais os crentes estão se acomodando em parecer com o mundo, seja no jeito de falar, de se expressar, de olhar, de se vestir, de se comportar. Infelizmente, o mundo ainda está enraizado no coração de muitas pessoas que confessam a Jesus Cristo. E esse versículo aqui nos ajuda a compreender que há uma clareza em relação a dois caminhos, dois lados. A primeira parte do versículo nos diz: sabemos que somos de Deus. E aqui já podemos perceber que nós devemos ter essa certeza, como o apóstolo João nos diz aqui, inspirado por Deus. Devemos ter a certeza de que somos de Deus. Não podemos ter a ideia equivocada de pensarmos que só saberemos se realmente somos de Deus quando Ele vier ou quando nós morrermos. Nós podemos ter a certeza nesta terra, nesta vida. Quando confessamos a Jesus e vivemos em comunhão com Ele, somos reconciliados com Ele, nós somos de Deus. Nós podemos ter a certeza de que pertencemos a Deus. Jesus nos garante isso. Ele diz que quando nós estamos na mão dele, nada pode nos arrebatar, nada pode nos tirar. Jesus também diz que nós devemos entrar pela porta. Ele é a porta, ele é o caminho. Ele não vai lançar fora nenhum dos que se achegam a ele. Podemos ter a certeza da vida eterna, a certeza de que somos de Deus, como o próprio Senhor Jesus diz: pelos frutos vos conhecereis. Como é dito também nas Escrituras, em Romanos capítulo 6, se morremos com Cristo, com Ele também ressuscitamos para uma novidade de vida. Nós somos mortos com Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados. Podemos ter vida por causa dele. E essa vida começa aqui na terra. Começa na nossa luta contra a nossa própria carne, contra os nossos pecados e buscando satisfazer a Deus e não a nós mesmos. Da maneira que nós morremos, nós também ressuscitamos com Jesus para uma novidade de vida. Nós não estamos presos a uma realidade que não pertence a Deus. Nós somos libertos por Ele. Para a liberdade foi que Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transformados. Nós podemos ter a certeza, saber com certeza que somos salvos. Se confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A Bíblia deixa claro para nós que nós podemos ter essa certeza de que somos dele, de que somos realmente salvos. Eu sei que em muitas ocasiões nós temos dúvidas, talvez por uma constante crise em relação a cairmos e cairmos nos pecados recorrentes e começamos a nos perguntar: será que realmente somos salvos? Em Cristo nós podemos ter essa certeza. Através da palavra nós temos essa certeza. Isso independe de um sentimento, isso independe do que nós estamos sentindo na ocasião, se estamos assim ou daquele outro jeito, ou o que fizeram conosco, ou as circunstâncias. Alguns também podem apontar para isso. Mas eu estou passando por tantas coisas, será que realmente Deus está em minha vida? Nessas ocasiões devemos lembrar de exemplos como Jó. Então nós devemos ter consciência de que se nós depositamos nossa fé em Jesus, cremos nele, de todo o coração nós somos salvos.
arrependidos de nossos pecados, nos entregando a Deus, nós somos salvos. A outra verdade descrita aqui nesse versículo é: e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqueles que não são de Deus, aqueles que não confessam a Jesus ou ainda não confessaram, eles estão nessa situação, mortos no maligno. E aqui não é como se eles estivessem, como se o mundo inteiro estivesse lutando contra o maligno. Você percebe aqui a palavra jaz, a ideia de pessoas que estão ali tranquilas, não fazem outras coisas, fazem apenas o que está conectado no maligno. Eles estão mortos no maligno. Eles não estão lutando para se tornarem vivos. Eles não estão lutando para se desvencilharem do pecado e de Satanás. Não, eles estão fazendo a vontade de Satanás, de si mesmos e do mundo. Nós éramos assim na vida passada, mas por causa da graça de Deus em nossas vidas, nós não somos mais desta forma. Essa segunda verdade nos traz a consciência de que devemos entender que o mundo pecaminoso não está com Deus, está com Satanás. Nós devemos então agir de maneira vigilante, como Jesus mesmo nos alertou, alertando aos apóstolos também. Vigiai e orai. Devemos então ter essa consciência de que o mundo inteiro está fazendo o que é próprio do mundo: pecar, satisfazer seus próprios desejos, fazer a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Devemos então estar vigilantes para não nos acomodarmos à imagem do mundo, para não nos parecermos com o mundo, para não estarmos andando com o mundo e achando que isso é normal. No Salmo 1 nós somos alertados: bem-aventurados aqueles que não andam no caminho dos ímpios, aqueles que não participam da roda dos escarnecedores, aqueles que não estão nas práticas pecaminosas e que lutam contra as práticas pecaminosas. Devemos então estar alertas, vigiando e orando, para que resistamos ao mundo mau. Devemos estar também conscientes de que infelizmente, podemos estar em contato com o mundo no sentido de abraçarmos práticas pecaminosas e nem percebermos. Então aqui fica meu outro alerta, como também uma prática para todos nós, de nos autoavaliarmos no jeito que nós falamos, na maneira que nós nos expressamos, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, se estamos parecidos com Deus ou se estamos parecidos com o mundo, se estamos pensando nas coisas de Deus ou se estamos pensando nas coisas do mundo, se estamos agindo como o mundo ou se estamos agindo como Deus. Estar constantemente vigiando e ter essa consciência e ter essa autoavaliação se estamos próximos de Deus ou não, nos ajudará grandemente a separarmos as coisas. Assim como o Senhor Jesus fez, Ele orou para que nós resistíssemos à tentação, para que vencêssemos o mal e não para que fôssemos afastados do mundo necessariamente. Nós devemos nos afastar do pecado, devemos nos afastar das coisas que nos levam a pecado. E aqui também fica mais uma pergunta para você refletir. Quais são as coisas que você tem deixado entrar em sua vida que te levam a pecar? Depois de você identificar essas coisas, busque formas diretas de cortar essas coisas. Lembre-se do que Jesus disse: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Se tua mão te faz pecar, arranca. Será que não existem coisas em sua vida, em minha vida, que nós precisamos tirar de vez para que possamos resistir à tentação e ao mundo mau? Faça também essa pergunta a si mesmo e tome uma postura certa, como Daniel, quando foi levado para a Babilônia e decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Assim nós, como crentes, devemos agir, separar as coisas, saber que nós devemos viver para Deus e quanto mais próximos de Deus, mais distantes do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Que Deus te abençoe.